Quantos de vocês que talvez em suas casas, dentro da sua família, já não ouviu: você está louco, né? Por amar a Jesus, por escolher esse caminho, por escolher se edificar? Quantas vezes você não ouviu isso? Eu posso dizer a vocês que eu ouvi isso inúmeras vezes, e eu posso dizer que ainda continuo a ouvir, tá? Que eu sou louco. O Evangelho é loucura para o mundo. Isso que nós vivemos, esse amor, essa alegria, cantar, louvar, adorar, uma vida de busca por santidade, por agradar a Deus, é loucura para o mundo. E é sobre isso que nós vamos dizer hoje. Eu ouvi muitas vezes que eu era louco, ainda continuo, porque, bom, meu nome é Vinícius, sou um dos pastores desta igreja, pastoreio a Rede Aliança, tenho o privilégio de, há 4, 5 meses nós assumimos a Rede Aliança. Sou o esposo da princesa Andréia, que eu amo muito, está aqui comigo, para a glória do Senhor. Hoje nós estamos num culto um pouquinho mais desfalcado, né, que a Rede Livres está tendo um retiro que está maravilhoso, nós podemos passar por lá, ter um tempo com eles estão sendo muito edificados. Glória a Deus por isso. É um tempo novo para eles, para essa geração, um tempo novo para nós também, para a juventude, para todos que estão aqui hoje. E eu posso dizer aos queridos, quando eu abandonei a carreira musical, eu fui chamado de louco. Eram 16 anos de música, uma história consolidada aqui e fora do estado também, como compositor, e a dupla era Victor e Vinícius. Tinha toda uma estrutura, tinha escritório, tinha funcionários, tinha banda, tinha equipamentos, várias músicas gravadas, repertório pronto para um novo projeto, um grandioso projeto. As nossas músicas eram cantadas, nós compunhamos para artistas nacionais, como o próprio Michel Teló, César Menotti Fabiano, escrevíamos com o Jorge, do Jorge Mateus, a gente viajava para encontrar com ele, para escrever, aquela coisa toda. O dia que eu fui para Cristo, isso aí para mim se tornou nada. Eu compreendi que Jesus tinha algo a mais para mim. Eu até tentei, mas Deus foi me colocando um sentimento que era para eu me consagrar a Ele por completo. E aí eu ia sendo chamado de louco, de louco, de louco. Até um dia que eu abandonei a carreira, e foi um momento muito duro para a família, porque a dupla é com o meu irmão, mas Deus abençoou a vida dele também, deu um direcionamento profissional a ele também, e eu não sabia o que Deus tinha para mim. Então, se eu fosse olhar para mim, eu também iria me chamar de louco. Eu até me chamava de louco, mas louco por Jesus, né? Então Deus foi direcionando tudo, até que todo mundo me chamando de louco, e eu falando: sou louco mesmo, sou louco por Jesus. Estamos aqui. E quantos de nós não vamos ser chamados de loucos? Mas para explicar um pouco melhor sobre o que é loucura para o mundo, o apóstolo Paulo fala isso na carta aos Coríntios, no capítulo 1. Então você pode deixar aberta aí a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler aí a partir do verso 17. Mas antes, um pouquinho da história desta igreja. Paulo, em Atos, no capítulo 17, nós vamos vê-lo discursando em Atenas. Anteriormente, no capítulo 16, é um mover sobrenatural em regiões que não eram de Israel, região da Macedônia, região de províncias romanas. E Paulo falando aos gentios: eu sou apóstolo do gentio, está indo tudo muito bem, até que em Atenas ele sofre uma espécie de frustração. Quando ele fala do Cristo que foi morto na cruz e que ressuscitou e que era Deus, eles falaram: sobre isso, Paulo, a gente te ouve depois. Ali Paulo falou: não, alguma coisa aconteceu aqui que eu preciso rever o que eu estou pregando. Então Paulo, com essa frustração, ele resolve parar na cidade de Corinto, falar do evangelho somente nas sinagogas, parou de falar para gentios, e volta a construir as suas tendas, que era a sua profissão, junto com Áquila e Priscila, ali em Corinto. Isso aconteceu por 1 ano e meio. Paulo se revigorou até onde ele entendeu que ele deveria voltar para a sua terceira missão.
Ele vai junto com Áquila e Priscila novamente, volta para Éfeso e dá início à sua terceira missão. Mas nesse 1 ano e meio nasceu a igreja em Corinto. E anos depois, Paulo recebe uma visita de uns irmãos em Cristo de Corinto, que vieram da casa de Cloe, uma irmã em Cristo, que a igreja era na casa ali, e os irmãos vêm falar: Paulo, a coisa não está boa lá na igreja. Literalmente, Paulo tem enteado dormindo com a madrasta. Paulo, o pecado está solto lá, o negócio perdeu, desenfreou, o povo está voltando a beber igual louco na igreja. Isso não acontece hoje, tá, gente? Isso é lá em Corinto, né? E Paulo então escreve a sua primeira carta que nós temos aqui. Mas no capítulo 5 a gente pode entender que Paulo já havia falado com eles por uma outra carta que se perdeu. Mas nós temos aqui, que foi sendo copiada e copiada, a nossa primeira carta aos Coríntios. O propósito era combater a rebeldia da igreja, a divisão. E Paulo tinha o seguinte propósito: encorajá-los à unidade. Por isso, ele escreve uma carta dura aos Coríntios. E uma das divisões era causada por alguns que tomavam partidos. Em certo momento Paulo falou: olha, vocês estão errados aí, falando que eu sou de Pedro. Não, o meu grupo aqui é de Paulo, o meu grupo aqui é de Apolo. E uns querendo ser mais espirituais, eu não misturo com vocês, o nosso grupo é de Jesus. Que espiritual. Paulo fala: está tudo errado, gente. E aí tinha alguns que tomavam partido de Apolo, por exemplo, por ser um pregador eloquente, que usava de sabedoria humana. Ele era um judeu convertido a Cristo, que era de Alexandria, o lugar da maior biblioteca da história. Então o cara bebia de muita sabedoria. Ele vai então lá para Corinto, vai para Éfeso, vai para Corinto, para ser ali um dos pastores daquela casa, daquela igreja. E aí as pessoas começam a achar belo o jeito dele, e era comum naquele período, e Paulo está contestando isso, das pessoas tomarem partido de quem tinha uma boa oratória. Mesmo que nesta mensagem com a boa oratória não tivesse a mensagem da cruz. Isso era em Corinto, tá, gente? Hoje não acontece das pessoas se ludibriarem por homens que falam muito bem, mas a mensagem da cruz não existe, era só em Corinto. E esse problema desenvolve aí no texto, desenrola o texto para Paulo combatendo essa questão desse apego à sabedoria humana. Como é lindo a forma que aquele homem fala, mas ele não fala tanto de Jesus. Ele não fala sobre os pecados que a igreja tem que abandonar, mas ele fala tão bem. Esse era o contexto da igreja de Corinto aqui, que Paulo vai entrar, e nós vamos entrar também, junto com ele. Problemas que persistem até hoje, não é? Paulo então, ele diz sobre Cristo ser a sabedoria e poder de Deus, e não a sabedoria falha do homem. E para isso nós vamos ler e compreender. 1 Coríntios 1,17, está escrito assim: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então Paulo aqui está vendo um problema, ele está lembrando de quando ele tentou pregar, amparado pela sabedoria humana, lá em Atenas, e não fluiu do jeito que ele esperava, se frustrou, ele falou: não, a sabedoria humana, ela é muito pequena, próximo da sabedoria de Deus. A oratória nesse período, ela era chamada de magia. Quem falava muito bem e convencia as pessoas, era tratado como, tinha um apelido mesmo, a boa oratória, de magia. Nossa, como aquele cara tem uma magia nas suas palavras. Enfeitiçava os ouvintes, mesmo que o conteúdo não importasse, mas eram belas palavras. Eles discursavam para ser adulados por suas plateias, se esforçavam em usar de sabedoria e falar muito bem para depois receberem elogios. E Paulo não se importava com isso, anunciava o Evangelho apontando para a cruz e para a ressurreição de Cristo.
1,18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Aqui a palavra poder é uma palavrinha grega chamada dinamis, que deu origem a dinamite. Por quê? Uma dinamite, quando você explode ela, nada fica mais da mesma forma, certo? Você não consegue remontar o que você explodiu. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Por isso que é além da sabedoria humana, onde ele chega, ele implode, ele explode, e você não consegue remontar mais e fazer como era antes, porque é algo novo que ele faz. Por isso Paulo está dizendo que a sabedoria humana está abaixo do poder do Evangelho. 1,19, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo aqui está citando Isaías 29,14. Deus está falando: olha, a sabedoria de vocês eu vou destruí-la. E ele destrói a sabedoria humana com o seu filho na cruz e ressurreto, trazendo salvação. Aí ele diz, no verso 20, onde está o sábio, onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é de fato Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Quando ele diz onde está o sábio, ele está falando onde está o filósofo, onde está o pensador, não é? Onde está o escriba, o judeu inteligente que consegue interpretar o texto, copiar o texto fielmente. Tudo isso é pequeno perto da sabedoria de Deus. Verso 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo não o conheceu por meio da sua própria sabedoria. O que Paulo está dizendo aqui, é que não importa o quanto nós buscamos sabedorias, filosofias humanas. Sabe por quê? Para tentar desvendar Deus, porque nós nunca vamos conseguir desse meio. Porque o nosso Deus, se Ele é quem escolheu se revelar à sua criação, somos incapazes de compreendê-lo. Você já viu o que foi criado? Compreender quem o criou por esforço? Não, é impossível. Tanto que naquele período os estoicos, a filosofia, o estoicismo, né, eles tinham a sabedoria pelo seguinte significado: era a capacidade de viver de acordo com a razão e a natureza. Aí vem Paulo e fala contra a razão: o justo viverá pela razão? Não, o justo viverá pela fé. E os epicuristas tinham sabedoria como buscar o prazer, no sentido de eliminar as dores, sem sofrimento. Essa era a filosofia vamos tentar chegar a Deus, descobrir esse Deus para que não haja sofrimento. E vem Jesus e fala o quê? No mundo tereis aflições. Por isso que é loucura para o mundo este Evangelho. Eles não conseguiriam compreender a Deus por meio da sua filosofia. Filos vem de filéu, de um tipo de amor, de amizade, amante. Sofia, sabedoria, amante da sabedoria. Então, aqui nós podemos compreender que se nós somos mais amantes de Deus, né, do que da sabedoria, vai compensar. O próprio texto está mostrando isso. No verso 22, Paulo diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos ao Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Escândalo, porque os judeus esperavam um Messias que os salvasse, um rei. Então a cruz era escândalo para eles. E para o mundo grego era um absurdo, um Deus que se encarnou, morreu, ressuscitou. No verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, ou gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por que Cristo, agora vamos lá, é poder de Deus? Multiplicação de pães e peixes, quem conseguiu fazer isso até os dias de hoje? Porque Ele é o Criador. Sabe por que Cristo é a sabedoria de Deus? Quando o homem cego, que não se tornou cego, mas nasceu cego, quando Jesus o cura, o que ele usa? Qual que é a mistura que ele usa? Saliva e barro. Saliva, a essência dele. O barro, da onde nós nascemos. Por isso ele é poder. Por isso Cristo é sabedoria de Deus. Por isso ele é poder, se encontra o poder de Deus. Ele está mostrando para nós: olha, eu, na minha essência, e no barro de onde eu fiz você, eu reconstituo o que eu quiser. Cristo é a sabedoria de Deus.
E no versículo 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. No 26, irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Deus não escolhe protagonistas, Deus escolhe coadjuvantes. Deus não escolhe o sábio, cheio das coisas deste mundo, Ele escolhe o fraco, que está vazio, para que Ele habite, e a sabedoria e o poder dEle habite em nós, por meio do poder do Espírito Santo. Ele escolhe coadjuvante, Ele escolhe improvável, igual eu, igual você, loucura para o mundo. Paulo então vai definir a sabedoria de Deus, encontrada em Jesus, em 3 princípios teológicos, que também são 3 ações do próprio Deus sobre nós. Que é justiça, ou justificação, santificação e redenção. E no versículo 30, vai ser projetado aqui para nós, nós viemos lendo na versão NAA, mas, eu até pedi para o Lucas, para colocar na versão NVI, eu vou explicar o porquê para vocês. Então, o primeiro conceito, o primeiro princípio teológico, que também é uma ação de Deus sobre nós, justificação, loucura para o mundo. Mas por que justificação é loucura para o mundo? Já na versão NVI, está escrito assim: é porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça. Vocês estão lendo na Bíblia de vocês? Que aqui acho que não foi projetado, né? Acompanha comigo, obrigado, filho. Acompanha comigo, porque é Bíblia, tá? É o que, não é sabedoria humana não, aqui a gente está falando de Bíblia. É porém por iniciativa dele. Na versão NAA tem um pouquinho diferente, diz assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus. Amém, é uma verdade. Mas quando a gente vai no texto grego, ali tem uma preposição que indica pertencer, uma preposição bem pequenininha, fala ek, significa é por conta de, é por causa de. E a NVI ela vem mais fiel nesse versículo. É porém por iniciativa dele, é por escolha de Deus que nós estamos em Cristo Jesus. É pela escolha do próprio Deus que você está sentado hoje aqui. Escolheu vir, louvar, ouvir a palavra. É Ele quem te chamou. É por iniciativa dele que nós estamos em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça. Sabedoria, essa palavra foi dita nesses versículos que nós lemos até chegar no versículo 30, 8 vezes. Tanto que Paulo frisou sabedoria, sabedoria, sofia, para falar que a sabedoria vai ser encontrada, sabedoria é poder de Deus encontrada em Cristo. E no capítulo 2 da carta aos Coríntios, ele vai falar sobre sabedoria ainda, mais 7 vezes a palavra repete. O que é sabedoria? É sofia, a capacidade de aplicar conhecimento com discernimento, buscando bem a verdade e a compreensão profunda da vida e do mundo. E Paulo define essa sabedoria revelada em 3 formas. A primeira é justiça. A palavra para justiça, de kalsine, significa equidade, fazer semelhante a todos, imparcialidade. Aqueles sobre quem Deus derrama a sua justiça se tornam justos diante dele. Mas o que aconteceu para isso? Para que a gente venha a se tornar justo diante dele. Primeiro, a gente precisa compreender essa palavra, esse sentido para o judeu, nasceu de lá. Para o judeu, o conceito teológico de justiça é quando Deus trouxe a ordem de que eles amparassem o órfão, a viúva e o estrangeiro, fazer justiça. Isso se tornou algo que eles tinham prazer em fazer, não era algo obrigado, não era algo pesado, mas quando se tornou algo obrigado e pesado,
junto com a falta de justiça veio a idolatria. Esse foi o grande problema de Deus pesar a mão sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá, quando acabou-se a justiça. Mas também tem o seguinte conceito: justiça de ser justo diante de Deus, de buscar ser justo, de não ter condenação diante de Deus. E para o judeu esse conceito está enraizado na ideia de um relacionamento correto, de observar a lei, o Antigo Testamento, e tentar cumprir tudo. Agora eu pergunto, a gente consegue? E Tiago vai falar que se a gente deixar de cumprir uma das ordens da lei, a gente já deixou as outras todas. Então nós não somos capazes. Por isso que Jesus vai dizer que eu vim cumprir a lei. Ele veio cumprir em nosso lugar. Nós não somos capazes disso. E esse conceito de receber perdão de Deus, certo? Por fazer as coisas, é antigo. Martinho Lutero disse que ele se autoflagelava. Quem sabe quem é Martinho Lutero? Levanta a mão, só para a gente saber. Tá. Alguém não sabe quem é Martinho Lutero? Pode ser sincero, não tem problema. Tá. Martinho Lutero é o cara da Reforma Protestante. 1517, ele era um monge da Igreja Católica Apostólica Romana, e identificou falhas ali na igreja que exploravam as pessoas. Ele elaborou 95 teses que combatiam essa exploração, e ele foi expulso da igreja. Pronto. E estamos nós aqui, né? Deveríamos protestar mais. Estamos pouco protestantes como o cara que deu origem a tudo isso. Mas esse era Martinho Lutero. Mas antes da mente dele explodir com Romanos 1, Lutero se autoflagelava. Ele subia a escadaria da igreja em Roma de joelhos, na tentativa de ser justificado. De ser justificado diante de Deus. Em alguns lugares, até os dias de hoje, por exemplo, na ilha da Polinésia, vocês podem pesquisar, dar um Google depois. Coloca assim, na Polinésia ainda fazem sacrifício de animais. Eles sacrificam animais e aspergem o sangue aos deuses, para obter o quê? Perdão de pecados. Muito parecido com o que os judeus faziam até que o sacrifício foi abolido. Outros ainda buscam a justificação pelas coisas que fazem. Ou buscam desculpas para os seus pecados. Justificação. Sim, todo mundo faz. Então eu posso fazer. Eu estou na igreja, mas eu sei de gente que faz errado. Então talvez eu possa viver isso também. Então tenta se justificar para poder se ver livre de uma condenação. E tem aqueles orgulhosos que dizem, não, esse é meu jeito. A palavra fala para sermos sal da terra. Eu sou sal grosso. Né? Querido, ou você muda aí, ou Deus vai te triturar para você tornar sal fino, então. Colocar você ali para bater. A questão é que nós não podemos jamais diante de Deus recebermos perdão pelas coisas que nós fazemos, sermos justificados pelas nossas ações, pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, por bondade. Não. Uma pessoa, para ser declarada justa diante de Deus, ela só pode conseguir isso por meio da fé em Cristo Jesus. De quando ela reconhece que Jesus é Senhor da vida dela, quando há arrependimento genuíno. Justificação só é por meio da morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por meio da fé nele. A justificação pela fé em Cristo é loucura para o mundo, porque a partir de crermos e nos arrependermos, a gente passa a ter o mesmo valor e direito. Como assim? Vou explicar. Em 2017, um homem chamado, acho que é Derek Williams foi executado no mês de abril. Ele foi condenado à morte porque ele assassinou uma líder de torcida. Isso no estado do Arkansas. E lá a pena de morte não tem conversa, tá? E ele foi condenado, o corredor da morte. Ele ia ser morto por coquetel de remédios. No dia da audiência dele, Williams não pediu para ser livre da condenação. A questão é que este homem, lá dentro, ele se converteu a Cristo. Ele entregou a vida dele para Jesus. E quando ele teve a chance, numa audiência de clemência, ele não pediu desculpa à família. Ele pediu perdão.
Mas ele falou que não precisava ser livre daquilo, porque ele sabia que ele tinha que pagar por aquilo, mas ele sabia que ele tinha sido justificado diante de Deus, porque ele se arrependeu daquele pecado, e ele entregou a vida para Cristo. E o Williams, em 10 anos de prisão, se tornou um teólogo, se tornou um pastor e pregou a palavra de Deus ali dentro, e muitas pessoas foram salvas. O Williams foi para o corredor da morte, sendo um pastor formado, pregador da palavra, dentro da prisão onde ele foi colocado pelo que ele fez. Isso está no guia-me.com, vocês podem procurar lá. Justificação, queridos, significa o seguinte: a gente escuta uma história dessa, você fala, mas esse homem, né, como que diante de Deus ele pode ser justificado? Pela fé. É escândalo mesmo. Justificação significa o seguinte: um homem que se aproximou de Deus e o serviu em retidão e integridade. Você que nunca cometeu crimes, que fez tudo correto, fez tudo certinho, quando você chegar diante de Deus, você vai ver pessoas que fizeram totalmente o contrário de você, como o Williams aqui. Assassino, cruel, mas que se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente, e vai desfrutar da mesma salvação que nós vamos desfrutar. Isso é escândalo. Mas sabe como que é o nome desse escândalo? Graça. Graça. Queridos, o mesmo ódio que nós mantemos no nosso coração por alguém que nós deveríamos liberar perdão, Jesus diz que é a mesma pena para aquele Williams que matou uma pessoa. Nós não somos menos pecador porque não matamos, só porque odiamos e não liberamos o perdão. Através do sangue de Jesus, pela fé nele, aquele sacrifício da cruz, ali nós somos justificados. E para este mundo isso é loucura. Agora, não importa o que o mundo pensa de tudo que nós fizemos, de todos os pecados que nós cometemos, pessoas que talvez até viram nós cometendo os pecados, a gente cometer, pessoas que fizeram parte da nossa vida pregressa, nada disso importa. Pouco importa para o mundo. O que importa não é o que o mundo acha quando nós nos convertemos, o que importa é o que a Bíblia diz. E Romanos 8, verso 1, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que nos importa. É pela iniciativa de quem que nós estamos em Cristo? Como nós lemos, é por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo. É obra dele. Sabia que quando você disse sim para Jesus, ele já tinha quebrantado o seu coração e ele já tinha te levado adiante dele? Ele é quem te chamou? A nossa salvação foi por iniciativa do próprio Deus, a dar o seu Filho em nosso favor. Agora vem cá, isso não é loucura para o mundo? Alguém que entrega um filho para um sofrimento, por um bando de gente que talvez realmente não vai reconhecer isso? Isso é loucura para o mundo, entregar um filho para a morte por causa de pessoas. Mas o nome disso é amor. É um amor que perdura. O sacrifício da cruz, ele está em vigor. A cada hora que alguém reconhece os seus pecados, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, aquele sacrifício da cruz, aquele sangue está sobre quem toma essa decisão, quem se arrepende, quem entrega a vida para Jesus. É um acontecimento atemporal. Está em vigor o sangue de Cristo. Segunda característica encontrada: poder de Deus em Cristo, santidade. E santidade é loucura para o mundo. Está escrito: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça e agora santidade. A palavra agiasmos, santificação, é o ato de consagrar, é ser separado para Deus, purificado, é a atividade do Espírito Santo, a atividade do Espírito Santo, de separar o homem para a salvação. É impossível, queridos, é impossível a compreensão de santidade por meio da sabedoria humana. Vida santa por meio da sabedoria humana. Até porque a sociedade a qual nós vivemos é uma sociedade hedonista.
que prioriza mais a si mesmo do que qualquer outra coisa ou pessoa. Como que numa sociedade hedonista vai compreender santidade? Vai chamar de loucura mesmo. E numa sociedade hedonista, o que se tem por princípio é ser feliz a qualquer custo. Eu dei uma busca assim, deixa eu ver qual que é a principal frase de todos os tempos, da filosofia, sobre esse conceito de hedonismo. Epícuro, o filósofo grego, ele diz: o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. O prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Para os hedonistas, como o Epícuro, a felicidade está na busca do prazer, na ausência de dor, de sofrimento. Quer ver como que santidade é loucura para o mundo? Faça o seguinte teste aí, você que ainda é solteiro. Solteiro. Só deu gente olhando para o lado, né? Você que é solteiro ou solteira, as pessoas mais próximas de você, quando falam assim, por que você ainda está sozinho? Por que você ainda não está num relacionamento? Você vai falar assim: vou me guardar para a pessoa que eu amo. Inclusive eu vou me guardar sexualmente, porque eu quero ser de uma pessoa só. Loucura para o mundo. Santidade, loucura para o mundo. E se eu disser para vocês que, infelizmente, às vezes isso ainda é loucura, chegou a ser loucura dentro da igreja? Será que então o mundo não estaria entrando na igreja, como as pessoas falam? Ou dentro da igreja está acessando a anunciação do Evangelho, trazendo os pecados que as pessoas precisam se libertar? Mas a questão é que, se você está pensando que isso é loucura, se guardar sexualmente, você que é solteiro, para o seu casamento, você está pensando como o mundo. Outro teste: avisa seus amigos aí que você está saindo do seu grupo de WhatsApp, porque você não assiste mais pornografia. Isso aí não é gente solteira não, estou falando para gente casado também. Querido, estou saindo do grupo, valeu? Está tendo uns vídeos aí, umas fotos que não me fazem bem. É pecado, eu não compactuo disso. Assume, fala. Loucura para o mundo. O que eles vão chamar? Nos chamar de louco. Só que como é bom ser louco por causa de Jesus. Como é maravilhoso uma vida de santidade. Mesmo que a gente caia, a gente sabe que a gente pode levantar. A gente sabe que Jesus estende a mão e fala: vem, continua, porque é um processo. Enquanto justificação, sermos perdoados diante de Deus, não haver mais condenação para nós. Enquanto justificação é um ato por meio da nossa fé, pronto, não tem condenação. A santificação é um processo. Por isso nós podemos sempre lembrar que Jesus nos estende a mão e chama: mas tome essa atitude, mostre, fala, se posicione, e você vai ser chamado de louco. E agora tem o soft porn, né? Que são aqueles vídeos sensuais, que tapam somente as partes que tem que ser tapadas. Aquilo é pornografia também. Então fala, faça esse teste, eu vou sair aí, não quero compactuar mais disso. Outro teste: quando você estiver nas festas dos seus amigos ou famílias, enfim, que você vai encontrar ali bebida alcoólica, diga, faça o teste, fale às pessoas à sua volta que você não bebe mais, porque em Jesus a sua alegria é completa. Fale. Fale que você descobriu que não precisa mais se autodestruir. Se posicione como alguém cujo Espírito Santo habita aí dentro. Diga que você não pode sequer passar alguns minutos por causa de uma bebida alcoólica com a sua razão sem funcionar, porque você não quer perder essa conexão com Deus. Diga que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se quiser, você pode citar um versículo nessa festa. Abre sua Bíblia e fala assim, ó. A palavra fala: é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. A Bíblia
tem um versículo que diz que Deus condena o excesso da bebida, a embriaguez. Ok. Mas tem pessoas usando esse versículo para poder ficar mantendo o vício da bebida. Só que aí ela anula esse versículo de Romanos 14, 21, que ela pode levar o irmão a cair. E quantos não têm caído? Quantos que tem uma luta contra o alcoolismo, que aí vê um crente falando assim, não, que a Bíblia condena não sei o quê, aí ele sai de lá e se acaba e volta e cai de novo, tem recaídas e tem a vida destruída, porque viu você falando que pode. Evita, querido, se você ama quem está à sua volta, sem saber se alguém vai cair por causa disso, se você ama as pessoas, negue, faça esse teste, fala isso, e você vai ser chamado de louco. Isso é sabedoria de Deus revelada em Cristo. Aquele que vive, não se deixa levar pela bela oratória desse mundo. Aquele que quer viver em Cristo, não se deixa levar pela bela oratória. São atitudes assim que revelam se vivemos mesmo em santidade. São posicionamentos. A questão é que quando você descobre que o Criador se fez carne, quando você descobre que o próprio Deus resolveu se revelar em Cristo, resolveu morrer em uma cruz, resolveu levar sobre ele o seu pecado de amanhã, que você ainda vai pecar amanhã, não sei se você sabe disso. Quando você compreende essa graça e esse amor, você é justificado, você confessa a Cristo, você não tem mais condenação, mas você vai chorar por santidade, você vai se ajoelhar e pedir perdão e não desejar mais voltar para aquele pecado. Se não tem esse desejo no seu coração de ser santo, reveja a sua fé, reveja se você está no lugar certo, reveja se isso aqui tem sentido para você. É impossível compreender um amor tão grande assim e não desejar viver para agradá-lo e glorificar o nome dele e edificar a igreja. É impossível. E era o que Paulo lutava naquela igreja de Corinto. Era o que ele escrevia com letras e palavras pesadas, mandando excluir da igreja, para que pudesse ainda ser salva a alma, a carne viesse a sofrer para que a alma viesse a ser salva. Era por causa dessas coisas que existiam na igreja de Corinto. A coisa era tão feia na cidade de Corinto, que virou até um verbo, de quanto a pessoa fosse depravada, eles falavam assim, fulano está corintianizando. A coisa era tão feia que Coríntios se tornou um verbo. Fazer coisa errada era corintianizar. Nada contra o time de vocês aí. Nada contra. Mas, e a gente estava conversando no grupo de WhatsApp esses dias sobre isso, né? Aqui na igreja. Aí o Vini, vou até compartilhar aqui, não tem problema não. O Vini Massa mandou uma foto assim, ó, as cores para o culto, para se usar roupa, mandou uma camisa de São Paulo. Aí eu falei, eu não sou São Paulino, mas eu tive que falar, cara, você é profeta, eu vou falar sobre São Paulo, né? Sobre Paulo. Mas é uma carta para corintianos. E não é uma carta muito doce, né? É uma carta para corintianos. E aí o Max, nosso querido ministro de louvor aqui, o Max falou assim, e na Bíblia americana, primeira carta aos Coríntios, está lá, não é Coríntios, é Corinthians. Eu falei, então está tudo certo. Mas, brincadeiras à parte, nesta carta, nós vamos ver a preocupação de Paulo de uma igreja que viesse a ser santa.
Uma igreja que não fosse apegada à sabedoria humana, não, mas à pregação do evangelho da cruz, a pregação do Cristo crucificado e ressurreto. E dentro desse poder revelado em Cristo, Paulo define em 3: justiça, santificação e agora redenção. E redenção também é loucura para o mundo. Sabe por quê? A palavra redenção, apolitrose, significa comprar de volta. Eu compro de volta. E é o que Deus fez conosco. Por meio de Jesus, Ele nos adquire novamente. Aquilo que foi perdido no Éden, aquela expulsão do jardim, é como se Deus falasse: o jardim é meu e agora eu estou comprando vocês, eu estou pagando uma apólice aqui, apolitrós, que é a palavra grega, para que vocês entrem de novo no meu jardim. Redenção, comprar de volta, pagar um preço pela liberdade. Isso era muito comum naquele período. Esse conceito de redenção era comum no primeiro século por causa da escravidão, certo? Aonde se poderia pagar um preço pela liberdade. Alguém poderia vir e pagar a apólice ali, a apolitrose, a redenção, para te libertar. Então era comum, era um termo usado para exemplificar o alto preço pago por nossa salvação. Isso que Deus fez por meio de Jesus nos traz liberdade, ok? Redenção significa Deus nos tornar livres, libertos. Isso é o significado de redenção. E eu preciso perguntar: você é verdadeiramente livre? Você entende o que é viver essa liberdade em Cristo? Ele nos resgata, Ele paga um preço por redenção para nos resgatar realmente do pecado. E quer ver um exemplo de escravidão? Vamos saber se nós somos realmente livres. Um exemplo de escravidão, preste atenção, tá? É termos o conhecimento, nós temos o conhecimento de que uma prática nossa faz mal a nós e a quem está à nossa volta. Isso pode ser uma das definições de pecado. Inclusive, no texto hebraico, a palavra para pecado é ratá. Ratá significa fazer o mal a alguém. Então, pecado, quando cometido, a gente faz mal a alguém. Ou lembre aí de qualquer pecado que você lembrar, se ele não faz mal a alguém. Aí você vai falar: não, mas eu peco sozinho. Vai fazer mal a quem? Vai fazer mal a você, que é a criação. Então, um exemplo de escravidão é saber que você pratica algo que faz mal a você e quem está à sua volta. E geralmente é mal a quem a gente ama. Mas mesmo assim, continuamos a praticar devido ao curto prazo de prazer oferecido. Escravidão. Escravo. O nome disso é escravidão do pecado. E a única forma de que as correntes do pecado sejam quebradas é dar o primeiro passo em direção a Jesus. Os gomos começam a ser quebrados daquilo que te prende. Cristo, Jesus é o que? A luz do mundo. Significa que quando você se aproxima dessa luz, você começa a enxergar aquilo que tem para ser tratado em você. Na escuridão você não vê. Na escuridão você não vê manchas. Você se veste no escuro e quando você chega na luz, você vê que está com uma roupa suja. Então quando você se aproxima dessa luz, você entende que vai precisando ser purificado. E quem vai te limpando, quem vai tratando suas feridas, aquela ferida que está manchando a sua roupa, as suas vestes, aquela por baixo que fica aquele sangue fedidinho caindo, Jesus começa a tratar essas feridas, porque você se direciona para a luz. Você olha e fala: meu Deus, e Ele vem e fala: estou contigo, e te trata, te sara e te purifica. A única forma de nós vencermos os pecados, de nós quebrarmos essas correntes, aliás, delas serem quebradas, é por meio do próprio Jesus, do qual nós nos aproximamos. Somente assim nós seremos justificados, absolvidos das condenações que tem por causa dos nossos pecados, do mal que nós fazemos a nós e a quem está à nossa volta. E para que isso acontecesse, um preço muito alto foi pago, para que houvesse redenção
um preço incalculável foi pago. Para que houvesse libertação da escravidão daqueles que creem, foi um preço muito alto a ser pago. E como garantia de perdão da dívida, de que não haverá condenação, Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, todas as vezes que nós nos arrependemos e pedimos o perdão dos nossos pecados, todas as vezes que nos colocamos de joelhos, todas as vezes que lágrimas correm pelo mal que nós cometemos, Jesus está ali. Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, é em meu nome, eu sou o sacerdote, não tem mais véu, é em meu nome, Pai, perdoa-lhes. Redenção, para isso foi pago um alto preço, e isso é loucura para o mundo, queridos, loucura para o mundo, pois quem seria capaz de entregar um filho para uma salvação, para a libertação, para a absolvição de pena? Deus fez tudo perfeito, Ele nos justificou por meio de Cristo, Ele é quem nos levanta e nos coloca de pé no processo da santificação, Ele é quem nos trouxe redenção, trazendo liberdade. Sabe por quê? Que Deus fez tudo isso? Por conta dEle, por vontade dEle, por amor dEle, para que ninguém se gloriasse, para que nenhum sábio, embebido das filosofias humanas deste mundo, viesse falar assim, eu consegui por minha conta. Não. Por isso, Ele fez tudo, e por isso nós podemos confiar, que nós seremos perdoados, tratados, curados, para que toda a honra e glória fosse dada somente a Ele. Eu quero encerrar, antes de nós participarmos da ceia, hoje nós vamos encerrar o culto com a ceia, até já quero adiantar, se você não pegou o seu elemento, está aqui na entrada, tá? Para participar. A boa notícia que Paulo traz aqui, trouxe para a igreja de Corinto, e a boa notícia que Paulo traz para nós hoje, é que aquilo que nos completa, aquilo que nos traz plenitude, nós encontramos em Jesus. Nele nós encontramos a absolvição de pecados, nele nós encontramos o perdão, nós encontramos a liberdade. Em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos livres para amar, em Cristo nós somos livres para perdoar, em Cristo nós somos livres para nos santificar. E tudo isso foi anunciado pelo profeta Isaías. As dores que você sente, o sofrimento que você vive, ele é passageiro. Olha o que diz Isaías 53, verso 4 e o 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado com a lança daquele soldado romano, 700 anos depois, por causa das nossas transgressões, e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia! Pelas suas feridas fomos sarados, pelas suas feridas somos justificados, somos absolvidos. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há.